nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. Olha, hoje, dia 21 de setembro, hoje é marcado pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E a gente passa a abordar esse assunto a partir de agora, porque eu tenho a alegria de receber aqui Dr. Rogério Simplício, ele que é médico, neurocirurgião e coordenador do Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont. Dr. Rogério, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94 FM. É um prazer estar aqui hoje. Doutor Rogério, o senhor que comanda esse centro especializado em reabilitação do Instituto Santos Dumont, que faz um grande trabalho, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Que simbolismo tem a data de hoje, doutor Rogério, para o senhor que lida diretamente com os deficientes? Tem dois simbolismos. O primeiro é histórico, isso foi fundado como um dia para chamar a atenção mesmo das pessoas com deficiência por uma pessoa que era deficiente, que se tornou deficiente após um acidente. Ele levou um tiro, ficou paraplégico, era um engenheiro biomédico aqui do Nordeste e começou a agir tanto em associações para chamar a atenção à pessoa com deficiência, quanto também no meio médico, desenvolver tecnologias para transpor essas deficiências. E o outro motivo é chamar a atenção da população geral. Nós somos habituados a achar que a deficiência é sempre uma coisa do outro, não vai chegar próximo da gente, não vai chegar na nossa família. Mas, na verdade, se nós envelhecermos saudáveis, todos nós teremos alguma deficiência de longo prazo. Uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de visão, uma dificuldade auditiva. E a gente precisa preparar o mundo até para nós mesmos, tá? Nossos pais, nossos filhos, como formos velhos. O Rio Grande do Norte, quando a gente fala sobre deficientes, ele chama a atenção porque é o estado potiguar que tem o maior número de deficientes proporcionalmente à população. É isso mesmo, doutor Rogério? É isso mesmo. Isso é uma pesquisa do IBGE e no Rio Grande do Norte isso é 28% da população, tá? Então somos muitas pessoas com deficiência. Isso vai desde a deficiência leve a moderada até deficiência grave. Agora, se a gente pegar só deficiência grave, aquelas pessoas que precisam de assistência, de reabilitação, né, que todos os dias convivem com um grau de dificuldade elevado, nós somos 80 mil. 80 mil no nosso estado. Isso, 80 mil pessoas. Significa aproximadamente 350 mil famílias, pessoas que convivem diariamente com alguma deficiência grave, ou de locomoção, ou de visão, ou de audição, ou intelectual. Doutor Rogério, vou provocar um pouquinho mais o senhor. O senhor falou de deficiência de locomoção, de visão, de audição e falou a quarta, de intelectual. De todas essas, é possível a gente medir ou mensurar qual a mais difícil de ser enfrentada no nosso contexto, no nosso cenário? É sim. Hoje a mais difícil, e não é só no nosso cenário, é no cenário mundial, a mais difícil é a intelectual. Porque ela é aquela pessoa, né, criança, adolescente ou adulto, que vai precisar de mais suporte. É mais difícil de nós reabilitarmos, de trazermos de volta a pessoa integralmente na sociedade. Não significa que não é possível, né? Tá aí as pessoas com síndrome de Down para provar isso, tá aí as pessoas do espectro autista para provar isso, as pessoas que têm AVC e um dano intelectual, mas ela ainda é a mais difícil. A gente tem mais recursos para deficiência motora, para deficiência visual e para deficiência auditiva. Muito se fala sobre inclusão, a defesa da inclusão. O senhor, como um médico, como um especialista, como uma pessoa que lida no seu dia a dia, a partir lá do Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont, como nós estamos no processo de inclusão? Qual o seu olhar sobre essa defesa da inclusão no contexto em defender, mas executar, ou seja, as pessoas realmente conseguirem incluir os portadores de deficiência? Eu diria que no processo de defender, né, de chamar a atenção, a gente está ali na puberdade, quase entrando na adolescência. Agora, de execução, a gente está na primeira infância, né? Nós estamos na primeira geração de brasileiros que durante a escola convive com algum colega que tem deficiência, né? Eu tenho 44 anos, na minha escola não tinha nenhuma criança com deficiência. Qual é o grande dano? Eu perdi a oportunidade de aprender como conviver com uma pessoa que tem deficiência auditiva. Então, eu tive que aprender isso quando adulto. Isso é muito mais difícil. Eu não tive a oportunidade, quando criança, de aprender a conviver na escola, entre os meus amigos, com alguém que tinha deficiência visual.
Porque naquela época, nossa geração, isso era muito difícil. A escola não recebia, achava que não era preparada. Então, para executar, eu acho que nós estamos na primeira infância. Os ambientes de trabalho, a gente geralmente não prepara para que tenhamos um funcionário que tenha deficiência, mesmo que ele seja completamente capaz de executar aquela ação que a gente precisa naquela empresa. Doutor Rogério, há pouco o senhor falava de que a mais difícil seria a deficiência intelectual. É possível incluir o deficiente intelectual na escola regular? É possível. Isso, óbvio, depende do grau de deficiência intelectual, né? Se for muito grave, ele vai precisar de mais cuidados, menos grave sim. Mas sempre tem ganho. E o ganho, ele é multilateral. O ganho é para aquela criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, e a ideia é que ele seja capaz de executar alguma atividade, inclusive remunerada, dentro da capacidade intelectual dele. Tá? Existem programas para isso. E o outro ganho é de convivência, das pessoas aprenderem a como conviver com aquela pessoa. E quanto mais precoce isso é feito na sociedade, mais facilmente isso é absorvido pelas pessoas que nesse momento não têm nenhuma deficiência. E como se encontram a nossa rede assistencial, e aí sem personificar em rede pública federal, ou estadual, ou municipal, mas como se encontra o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, para acolher essas pessoas deficientes, doutor Rogério? Tá. Aqui a gente tem uma notícia boa e ruim, mas a boa suplanta a ruim muitas vezes. Durante 20 anos tivemos somente o Centro de Reabilitação Infantil e Adulto, né? Responsável pela reabilitação dessas crianças e adultos. De 2015 Centro de Reabilitação, o chamado CRI, aqui do Rio Grande do Norte, aqui no bairro do Tirol. Exatamente. Desde 2015, a partir de 2015, se intensificou no Rio Grande do Norte, justiça seja feita pela coordenação estadual da rede de pessoa com deficiência, tá? Abertura de vários centros especializados em reabilitação. Então, hoje nós temos 9 centros ativos. Então, ela chama o que a gente chama de Rede SER, Rede dos Centros Especializados em Reabilitação. Dispersos em vários municípios. Então, Natal tem 2, que é o CRI, Clínica Heitor Carrilho, que é a entidade filantrópica. Macaíba tem o Instituto Santos Dumont. E nós temos outros 3, já com os prédios construídos, já equipados e prontos a funcionar. E não funcionaram porque durante o período de pandemia, no passado e até então, ainda estão sendo utilizados para apoio às pessoas com Covid. Então seremos 12 centros que recebem essa população, fazem a reabilitação, e quando um não tem uma especificidade, encaminha através dessa rede para o outro. Ouvindo o senhor falar sobre essa reabilitação, doutor Rogério, me lembrou muito, veio muito à mente o caso daquelas crianças cujas mães tiveram Zika e elas sofrem de microcefalia. E por que eu lembro disso? O ouvinte deve estar lembrando também, foi um caso bem recente, e nós temos uma geração de crianças deficientes fruto da microcefalia provocada pelo Zika, não é, doutor Rogério? Tem. Essas crianças hoje, elas são atendidas nesses centros de reabilitação. Essa notícia é boa e ruim, ou seja, a rede cresceu bastante, né? Ela aumentou mais de 5 vezes, mas ela ainda é insuficiente. A gente ainda precisa ampliar os centros de reabilitação, tá? A gente ainda precisa que eles aumentem a capacidade de receber essa população, porque, como a gente disse aqui no começo, somos 80 mil pessoas com deficiências graves no Rio Grande do Norte. Doutor Rogério, e o Centro Especializado em Reabilitação, o senhor como neurocirurgião que coordena esse centro lá no Instituto Santos Dumont, como é esse trabalho? É em Macaíba, não é isso, doutor Rogério? É em Macaíba. Em Macaíba. Ele atende só as pessoas deficientes de lá? Explica um pouquinho pra gente. Não, ela atende diretamente as pessoas deficientes do que se chama região metropolitana de Natal. Então, os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Extremóis e Macaíba, eles têm o mesmo direito a acesso a esse centro especializado em reabilitação, apesar dele estar localizado em Macaíba, tá? E ele atende também quando outro centro de reabilitação precisa de uma medida, um tratamento, uma avaliação que não tem. Então, se um paciente de Pau dos Ferros, de Caicó, de Mossoró precisar de algo que só tem lá, nós também atendemos. Então, nós somos responsáveis diretos por 5 municípios, mas no último levantamento nós atendemos 126 municípios do Rio Grande do Norte. Doutor Rogério, qual é o paciente mais difícil de ser reabilitado? Aquele que, se vou usar um termo simplista, aquele que já nasceu com a deficiência ou aquele que se tornou deficiente no decorrer da vida?
A deficiência leva a uma parte de educação muito importante, da pessoa, da família, dos amigos. Nesse aspecto, é mais difícil educar quando ela é adquirida. A pessoa se readequar à sua vida, né? Mas o mais difícil é aquela pessoa que não chega ou chega tardiamente ao centro de reabilitação. Tá? Nós ainda temos pessoas que chegam alguns meses ou anos depois da época que eles deveriam ter o diagnóstico ou deveriam ter chegado ao centro de reabilitação. Esse atraso, ele é muito deletério no futuro dessas pessoas. E esse atraso, ele é provocado pelo quê? Pela desinformação, pelo preconceito que as pessoas têm de ainda não se reconhecerem deficientes, por uma resistência da família, pelo quê, doutor Rogério? Isso ainda acontece, Ana Ruth, mas é menos, bem menos. O maior atraso hoje, infelizmente, ainda é pelo acesso, né? Apesar de sermos 9 centros ativos, mais 3 que estarão logo atendendo a população, isso ainda não é suficiente para os quase 100 mil pessoas com deficiência grave, né? Então, o acesso ainda é o mais difícil para essas pessoas. Doutor Rogério Simplício, a gente conversa com o doutor Rogério, ele que é neurocirurgião e é o coordenador do Centro Especializado em Reabilitação. Nós tivemos há bem pouco tempo as Paralimpíadas de Tóquio e sempre que acontecem as Paralimpíadas, eu me faço o seguinte questionamento: por que algumas pessoas conseguem se superar na sua deficiência, conseguem se tornar campeões e outras pessoas não conseguem nem dar um passinho? Qual é a explicação que o senhor encontra para isso, doutor Rogério? Não que todos precisem ser campeões, mas por que não pelo menos todos, dá 2 passinhos, 3 passinhos? Pronto, isso é perfeito. Isso é a comprovação, tá? E a comprovação local, que num país como o Brasil é possível você reabilitar uma pessoa ao ponto dela ser um grande campeão olímpico, ao ponto dela ter 27 medalhas, como nosso nadador. Então, a diferença que tem foram se essas pessoas tiveram acesso a algum treinamento, alguma reabilitação nas suas vidas. E não só daquela deficiência específica, ou seja, eu tenho uma reabilitação motora, como que eu vou melhorar minha locomoção? Em como eu vou me inserir, como eu vou me encontrar como ser humano na sociedade. Ou seja, eu tenho uma deficiência motora, então eu terei uma dificuldade adicional, mas eu posso estudar, posso praticar esporte, posso namorar, posso ter uma vida social, familiar, como todos nós temos. Deficiência intelectual é a mesma coisa, deficiência visual é a mesma coisa, auditiva também. E as Paralimpíadas é o maior exemplo mundial disso, tá? E o Brasil é um grande campeão nas Paralimpíadas. Se nós compararmos se nós somos uma nação olímpica ou paralímpica, sem dúvida nós somos uma nação paralímpica. E se nós compararmos os tratamentos que tem disponíveis hoje para os deficientes no Brasil com os tratamentos que tem disponíveis hoje na Europa, nos Estados Unidos, há uma discrepância, há uma diferença, doutor Rogério? Há uma diferença, principalmente na área que a gente chama de neuroengenharia, que é uma parte da engenharia biomédica destinado a melhorar, tá, algum sintoma, algum sinal de uma doença neurológica, né? E várias das doenças neurológicas levam a alguma deficiência, tá? É exatamente isso que o Instituto Santos Dumont faz, integrado ao Centro de Reabilitação. Então, ele tem um grupo de pesquisadores e um mestrado em neuroengenharia que procura desenvolver tecnologia brasileira para superar, para contornar essas deficiências. Doutor Rogério, o senhor que vem aqui gentilmente para a gente, marcando esse Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, eu queria fazer a última pergunta e aí voltado para o comportamento da família. A gente falou muito sobre a questão do deficiente, do que ele tem, da rede assistencial, mas o que o senhor espera da família que tem um deficiente no seu núcleo e o que as famílias hoje estão entregando, doutor Rogério? Tá. Elas são muito importantes, muito mesmo, né? É o primeiro núcleo onde a pessoa está inserido. Se ela for entendida, for estimulada a superar suas limitações, suas deficiências, isso vai funcionar. Se a família tiver um entendimento até onde vai isso, como isso vai se comportar ao longo da vida. Lá no Instituto Santos Dumont nós temos uma parte muito forte em educação dos pacientes e educação das famílias. Então, cada linha de cuidado do Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont tem uma parte dedicada a ensinar as famílias como lidar e como transpor isso. Então, nós temos reuniões de familiares e amigos de pessoas com Parkinson, de pessoas com epilepsias graves, de autismo e por aí vai, para cada linha de cuidado. A família é fundamental. Eles aprendem demais, eles identificam precocemente alguma mudança no estado da pessoa, tá? E eles alertam e ajudam a cuidar e superar. Mas eles têm que ser ensinados também
tá? Isso é uma parte dos profissionais que estão ao redor dessa pessoa. Eu disse que era a última, mas essa é a última, porque eu sei que o senhor tem agenda. Para os deficientes e os familiares que estão nos escutando agora, é possível a gente pensar em um avanço ainda maior, doutor Rogério? Eu lembrei, por exemplo, do caso de pacientes com ELA, com esclerose lateral amiotrófica, que hoje eles dispõem, inclusive, de equipamentos para poderem se comunicar. É possível a gente vislumbrar a curto prazo equipamentos e uma inovação que possa auxiliar mais esses deficientes, de uma forma geral, claro? Sim, várias dessas tecnologias já existem, tá? E hoje algumas são muito mais fruto do desconhecimento, tá, de aplicação de usar. Então, se você pegar o seu smartphone, tá, o seu tablet, ele vai ter vários recursos, principalmente para pessoas com deficiência visual e auditiva. Então, eu tenho vários pacientes que hoje conseguem utilizar facilmente, tá, computadores, tablets e smartphones através desses recursos de acessibilidade, tá? Então, hoje você tem várias tecnologias, elas estão ficando cada vez mais baratas. O que nós precisamos fazer, tá? O Instituto Santos Dumont lidera essa área no Brasil, é ensinar um grupo de engenheiros a fazer essa tecnologia, tá, brasileira, para ela ser mais acessível, tá? E ensinar os profissionais de saúde a usá-la e ensinar seus pacientes a usar. Então, nós temos várias tecnologias assistivas que facilitam transpor essa deficiência que a pessoa tem. Doutor Rogério Simplício, neurocirurgião, coordenador do Centro Especializado em Reabilitação do Instituto Santos Dumont. Obrigada, doutor Rogério, por sua entrevista e um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado pelo espaço, Ana Ruth. Muito obrigado mesmo. 7h54, a gente faz um rápido intervalo homenageando você nesse Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Você que é um lutador, pessoa com deficiência, ele invariavelmente já é um grande lutador e você pode chegar muito além.